Olá, amigos do YouTube, que vão estar com vocês. Vamos falar sobre o segredo dos gigantes petrificados. É um assunto muito importante, eu peço que vocês fiquem conosco até o fim. Esse vídeo, de fato, é muito importante para você saber tudo o que está acontecendo aqui no mundo. Está aqui no nosso cartaz, então, o segredo dos gigantes petrificados, né? Então, encontramos há alguns dias atrás, o pessoal do Dáquila Pesquisa, que encontraram um pé gigante, o pé de Ratanabá, que foi um pé, digamos assim, derretido, né, numa pedra, que mostra que havia gigantes naquela época e estariam presentes aqui na nossa Amazônia. Isso aqui é aqui na Amazônia mesmo, né? Ali o Urandir, a Fernanda também, bravos pesquisadores, e eles encontraram esse pé e deu a entender que sim, os gigantes habitavam no nosso Brasil. Então vemos outras partes do mundo também com pés enormes de gigantes que foram colocados numa substância que seria um barro, e aí depois ela se transformou em pedra. São os gigantes petrificados, né? Vemos também esqueletos gigantes que são encontrados em várias partes do mundo, assim como as pirâmides da Amazônia, que são enormes, e elas estão sendo encontradas na nossa Amazônia, com a divisa com o Peru, a Amazônia peruana, né? Então, de fato, sim, existiram gigantes no mundo, a própria Bíblia fala muito sobre isso. Também tivemos esqueletos encontrados com sereias e outros animais estranhos que hoje não são frutos de lendas, né? Mas eles de fato existiram. Olha o tamanho de um pé ali também, né? Vemos também ao longo do mundo essas mesmas imagens com pés gigantes que foram moldados num suposto barro de antigamente, e agora a gente vê que se tornou pedra, né? Mãos e pedras gigantes que hoje a gente sabe que foram feitos de silício naquela época. Aqui está uma substância chamada de silício, né? Nós tivemos uma troca do silício para o carbono em épocas muito remotas, milhões de anos atrás, e aqui a gente vê a evolução de uma montanha, como um gigante caiu, né, como vai nessa primeira foto, depois ele foi se desmanchando, se desintegrando e acabou ficando parte da vegetação, ali foi encoberta, né? Mas isso aqui vemos uma foto desse gigante também, que aqui na América do Sul, o gigante que caiu e se tornou depois pedra, né? Tudo foi petrificado. Então, muitas dessas montanhas que nós temos hoje são montanhas de pedra. Aqui mais um pé, né? E também árvores gigantes que foram encontradas há tempos atrás pelos pesquisadores. E a gente pode ver essa árvore aqui, que foi uma árvore extremamente grossa, né? Que foi encontrada, depois desapareceram com esses resquícios aí. E temos aqui no norte do Brasil, a chamado Monte Roraima, que provavelmente também é a raiz de uma árvore gigante petrificada, porque nada explica esse Monte Roraima ser assim cortado como se fosse uma fatia, né? Feito há milhões de anos atrás com as árvores gigantes que habitavam a Terra. Lembrando que existem várias outras montanhas que são cortadas em cima e que lembram muito árvores do passado, né? As lendas, inclusive dos primórdios da humanidade, falam que existiam grandes árvores no local chamado de Midgard ou Midland, né, na Terra, e essas árvores depois foram cortadas por algum evento apocalíptico que aconteceu na Terra, com o reset de toda a Terra, né, que restaram apenas os tocos dessas árvores, porque é muito difícil tirar um toco de árvore. Então a gente vê aqui a comparação de um toco de árvore com montanhas, com cadeias de montanhas, né? Então, essas árvores todas como foram cortadas, aqui a gente vê, né, exatamente a montanha, o Monte Roraima ou algo parecido, como uma árvore cortada, exatamente com a motosserra, com algum instrumento, né? E aqui também uma cadeia de montanhas que também é muito semelhante a árvores pontudas, cortadas ali. Então, podemos associar que algumas das montanhas da Terra podem ser árvores, outras podem ser formações naturais de derramamento de lava. Não vamos dizer que todas foram, né? Mas aqui claramente a gente vê que existia umas árvores cortadas, né, que saíram do nada, esse monte ali, depois foi cortado. Então a gente tem que fazer um esforço um pouco mental para entender que a Terra tinha um excesso de oxigênio que deixa as substâncias mais grandes, os animais grandes, as montanhas eram tudo havia o gigantismo na Terra. A Terra era uma terra de titãs no passado, e depois formou-se essas atuais formações que são minúsculas agora por causa da ausência do oxigênio. Então, com o excesso de oxigênio que havia naquela época,
tudo era, não era de carbono, era de silício. Então existiam os gigantes de silício que, após haver o dilúvio de plasma na Terra, esse dilúvio causou um congelamento da Terra, no momento que tudo que existia na Terra se transformou em pedra, né? Em silício, em pedra. Então, aqui também tem uma outra árvore cortada, essa aqui é uma outra árvore cortada, aqui também uma outra árvore cortada, e outras árvores que são tocos de remanescentes de árvores, né? Que hoje são formações de montanhas normais, todos mundo acham que é uma montanha normal que aconteceu, mas provavelmente teriam sido árvores cortadas. E quem que cortou? Os titãs do passado, né? Eles fizeram um reset na Terra, não deixaram mais nenhum resquício dessas coisas que existiam no passado. Por algum motivo houve algum conflito galáctico dentro da Terra e todas as plantações e seres vivos na Terra foram plasmados, né, congelados, petrificados. Aqui claramente também uma árvore gigante do passado. Então, isso aqui também uma árvore gigante do passado. Isso aqui também claramente uma árvore, né? E a gente pode ver claramente que é um toco de árvore cortado. E também nós vemos os animais petrificados, que eram animais de silício, que depois se transformaram nos animais de pedra que a gente vê hoje, como esse aqui que é do Parque Fontainebleau, na França, que é claramente, né, um animal, um cachorro, algum bicho assim com os dentes ali, aqui um elefante, esse outro também um ser gigante, aqui uma foto, o rosto de um titã, né? Aqui também os peixes de Fontainebleau, na França. Esse outro também, uma caverna, parece uma caverna, mas é claramente um ser, né? Um ser. Aqui uma tartaruga também, que está em Fontainebleau, na França. E aqui vários outros que a gente vê, são inúmeros, como esse machado que foi encontrado nos Estados Unidos, né? Um machado que foi deixado ali pelos gigantes. O machado ficou grudado na árvore e, né, foi encontrado, até hoje existe esse machado gigante ali no local dos Estados Unidos. Aqui existem ovos também, esses ovos redondos aqui que a gente vê, né? E outros mais. Existem inúmeras situações que são desconhecidas. Então, o que nós temos que entender é que aconteceu. Eu até vou tirar aqui a minha tela para vocês verem esse ovo aqui do cantinho. Parece assim, mesmo um ovo, mesmo um abacate, ou uma fruta que caiu dessa árvore, uma fruta que dava no pé. Inclusive, os cientistas analisando essa fruta e vendo as suas entranhas, veem que essa parte do miolo é diferente da casca, existe a película, tudo conforme uma fruta mesmo, né? Existem tantos outros mistérios, porque aquilo que nós subimos na Terra é muito pouco mesmo perante aquilo que existe na realidade. Aqui uma árvore também petrificada que caiu, né? Isso aqui não tenha dúvida que é uma árvore, e vários titãs que estão petrificados estão na Terra, inclusive também os moais da Ilha da Páscoa, que a gente vê como eram os moais. Eles tinham uma estrutura muito grande lá atrás. Então existiam edificações muito gigantes na época anterior à Lemúria. Isso aí seria na época dos moais, da civilização dos murios, não dos moais, perdão. Então ninguém sabe o que de fato aconteceu isso, mas a gente explica. É a civilização dos murios, que aconteceram há milhões de anos atrás na Terra e que deixaram alguns remanescentes aí, inclusive partes de alguns deles são esses gigantes de silício. Isso aqui é chamado também um gigante da floresta amazônica, né? Claramente o rosto com nariz, boca, olhos. Então a gente vê uma série de gigantes acontecendo. O Rio de Janeiro também é repleto de supostos gigantes nas suas montanhas. Temos gigantes, assim como a gente vê, até tem um videozinho que fala que o gigante acordou, né? O gigante se levantou. Aqui seria o Pão de Açúcar ou algo parecido. Então, muitas coisas acontecem que a gente não sabe, né? Não sabe o que é. Mas, de fato, sim, cadeias de montanhas hoje poderiam claramente ser gigantes petrificados do passado. E alguns animais também, como esses que a gente vê nas fotos ali, o elefante, aqui também uma pessoa deitada, né, na neve. Não são simples formações rochosas, mas seriam os descendentes dos gigantes, dos néfilins do passado, onde toda a Terra era de uma dimensão muito maior, né? Tudo era muito gigante, as árvores, os animais.
aos titãs do passado. E hoje resta apenas pequenos remanescentes dessas formações do passado. Então é evidente que os cientistas vão negar isso, porque isso faria cair por terra tudo que eles acreditam, tudo que a ciência confirmou, que nós fomos o único habitante na Terra, que não houve ninguém antes de nós e tal. A ciência, ela vai sempre... Ciência paga, né? Leia-se ciência paga. Ela vai sempre confirmar algo que não é verdade, para que as pessoas continuem ainda imersas no erro, no engano, né? Isso aqui é a foto de Machu Picchu, um gigante de Machu Picchu, também claramente é a foto de uma cabeça, né? Aqui também várias fotos de gigantes do passado. Aqui também uma caverna que também reflete alguma coisa, né, muito estranha. Aqui vários gigantes, como a gente vê, né? Existem centenas, milhares de gigantes esculpidos nas montanhas que teriam sido formações gigantes petrificados do passado e que hoje, né, chamam a atenção da gente por não ter uma explicação plausível dessas situações, né? Até mesmo animais gigantes como peixes e outros que se transformaram em pedra, conforme fala na Bíblia também que a mulher de Ló se transformou numa estátua de pedra, devido a esse banho de plasma que aconteceu naquela época, né? Provavelmente muitos animais que estavam andando tranquilamente se transformavam em pedra em poucos minutos. Aqui uma cobra também que existe lá no Oriente, e tem várias outras formações. Eu tenho, inclusive, faz parte do meu curso Revelações da Era de Aquário, a foto desses gigantes que são trazidos cada vez mais à tona. Aqui em Stonehenge, no Amapá também nós temos uma formação de pedras, né, que ela traz muitas dúvidas. Quem formou isso? A gente sabe que no Brasil também existiu a civilização dos Murils, né? E essa civilização, ela trouxe o início do primeiro país a ser habitado no mundo, que foi a América Latina, o Brasil. Então nós temos remanescentes gigantes aqui e muito minério enterrado, especialmente na região de Ratanabá e outras regiões próximas, né? Então a gente vê também pedras gigantes que foram cortadas como se fossem queijo no passado, que certamente tinham tecnologias para isso. E pirâmides encobertas em vários locais do mundo, pirâmides gigantes como essa aqui na Romênia, que falam que é a maior pirâmide do mundo, e pedras gigantescas como esse monumento também em Baalbek, no Líbano, e outros mais, que ao tamanho do homem aqui, em qual o ser humano não conseguiria movimentar essas pedras de jeito nenhum, né? Isso foi feito com uma tecnologia alienígena. Olha o tamanho desse bloco aí de pedra, né, que certamente existia tecnologia para isso. Então a gente vai colocando para vocês essa nossa informação importante para vocês refletirem sobre isso. Nós vamos tentar no canal trazer mais informações sobre assuntos de mistérios mundiais, porque isso traz para nós muito conhecimento, muito crescimento interior. Eu acho que todos nós temos essa sede de saber mais daquilo que foi ocultado a nós, né? Por isso que o momento das revelações já chegaram e nós estamos já vendo que tudo que foi escondido vai ter que ser trazido à tona. Então esse vídeo que seja o primeiro de muitos que estão sendo trazidos aí. Então agradeço pela participação, pela presença de todos vocês. Vai deixando seu like, não esqueça de dar o seu joinha. Quem puder cooperar com o nosso canal aqui também, a gente agradece, né? E a gente está fazendo uma pesquisa livre, somos independentes e temos também nosso canal para manter. E peço que você ajude a suportar o nosso canal, a manter e se inscrever no canal, assistir todos os nossos vídeos aí, tá? Um grande abraço, compartilhe, Deus do comando, a luz venceu. Um beijo a todos aí, tchau, tchau.